Olá, é, vou, gravar um pouco, assim, algumas considerações sobre o conflito do Nagorno, de Nagorno-Karabakh ou Alto Karabakh, que seria uma tradução, do azeri para o português. Essa região é uma região que está nesse outubro, finalizando aí o mês de outubro de 2020, um conflito que agora está nas grandes atenções da mídia. É um conflito endêmico aí, do Cáucaso, região do Cáucaso. Então, várias vezes já tivemos aí na história desde os fins da União Soviética, a ocorrência, desse conflito em algumas ocasiões aí, dessas décadas. E hoje, retomamos aí para mais um capítulo aí dessa saga. E o que basicamente, o que seria aí primeiro, que é a região de Nagorno-Karabakh? A região de Nagorno-Karabakh ela é situada no Cáucaso, né? O, pela divisão, o Cáucaso ele é uma região que fica ali entre o Mar Cáspio, e o Mar Negro. É uma região, então, que ela é um encontro, é uma, digamos assim, uma fronteira natural, cultural, geopolítica, entre o Oriente Médio e a Rússia, e o mundo russo, os povos eslavos ali, sob a liderança russa. Uma região rica em petróleo, uma região montanhosa, uma região com muitas, digamos assim, pequenas etnias, espalhadas, ou grandes etnias vivendo digamos assim, pequenos focos. Por exemplo, a gente tem aqui os azeres, que são a população do Azerbaijão. Os azeres, eles estão espalhados aqui pela região, pela região aqui do próprio Azerbaijão, com algumas exceções que são de armênios, e também uma parte aqui melhor mostrar aqui o mapinha das etnias, Aqui, os azeres aqui estão no Azerbaijão, o Azerbaijão, inclusive, é separado, tem um território dele que a Armênia fica entre as duas partes do estado. Aqui temos os curdos, aqui na parte no Irã, na Turquia, até um pouquinho na Armênia, os próprios armênios que não se restringem, não tem todo o território armênio e não se restringem, ao território do seu estado, da Armênia. Então espalha um pouco aqui nessa região, do Azerbaijão, fica na Nagorno-Karabakh. Temos alguns focos aí de gregos, alguns russos, até aqui outros, são muitas aí, uma região realmente, coalhada aí de povos, que se misturam ali e não tem uma relação propriamente amigável, muito pelo contrário, de disputa. E aí o que acontece, o que a gente percebe o conflito, então, atual, ele procede, tal como muitos conflitos na África, de uma má divisão entre o território dos estados. Então, toda essa região aqui, que a gente viu lá, ela possui armênios e ela fica no território do Azerbaijão. Então, aí temos aí o componente natural de um conflito local. Isso é muito recorrente, inclusive, próximo a essa região, por exemplo, na Crimeia, nós tivemos um caso parecido em 2014. O pessoal da Crimeia, a maioria russa, queria separar do Estado da Ucrânia. E, de fato, teve até aquele incidente com um avião civil, um avião de passageiros, derrubado aí por forças da rebeldes separatistas com armamento russo. E é um caso semelhante porque a Crimeia, declarou independência, e busca, na verdade é uma história tão assim, um desfecho tão incerto, mas o objetivo, é ser anexado pela Rússia. Então da mesma forma, muito provavelmente, o que seria que o grande,
a meta maior da Armênia seria ocupar toda essa região, né, que está aqui ocupada por maioria de armênios, né? Inclusive Nagorno-Karabakh, que é o epicentro então desse conflito, né? Então a ideia provavelmente desses rebeldes é separar do Azerbaijão, perdão, né, a separar do Azerbaijão inicialmente e depois se juntar à Armênia, né? Isso é o que a gente, né, pode deduzir aí, né, do que acontece de praxe, né? E aí, ó, falando na Ucrânia, nós tivemos lá até porque era uma população russa, né, mas teve o dedo do Vladimir Putin, né, o manda-chuva da Rússia, né, não importa qual é o título que ele ocupa, qual é o lugar dele na Constituição russa. O fato é que ele é um neoczar, né? Ele é o atual, né, governante absoluto da Rússia. Né? Pode vir a cair e tal, acho difícil, mas ele é o governante absoluto. Né? Acabou de consolidar, inclusive, né, legalmente os seus poderes até 2030 e tantos. Né? Enfim, e aqui não temos, né, então, a população russa, mas a gente tem a Rússia aqui do lado, aqui pertinho, né, embora a Rússia ela tenha seus próprios problemas aqui, né, vamos ver aqui aqui a Rússia, né, a Federação Russa aqui, né, que são, né, essa cor aqui é a Rússia propriamente dita, ocupada por russos. Porém, nós temos aqui repúblicas autônomas, né, Chechênia, volta e meia, surge aí conflitos separatistas, né, terrorismo, teve aquele sequestro das crianças da escola, né, teve vários. A Ingushétia teve um presidente, né, ou seja, um russo, né, um assassinado em 2009. Então aqui a gente tem, né, curiosamente, a Rússia ela defende a independência da Ossétia do Sul, da Geórgia e da Abcásia aqui, né? Mas, né, a Chechênia não. Então, assim, o povo da Ossétia é justa a autodeterminação dos povos, a Crimeia é justa a autodeterminação dos povos, eles querem ser russos, eles querem separar da Geórgia, né, de outro estado, da Ucrânia, né? Então, a autodeterminação dos povos. Agora, quando vai mexer no deles ou dos amigos deles, né? Então, assim, a Chechênia aqui no caso da Rússia, o Kosovo lá no caso da Sérvia, né, que é, né, parceirinha, coleguinha, então aí eles não, aí é o que entra, a integridade dos estados, né? Então aí no caso, quando está mexendo no nosso aqui, então, ó, é a soberania, né, e a não ingerência e né, a soberania do estado, então. Então, a autodeterminação dos povos, quando é conveniente, né, como no caso aqui da Ossétia, da Abcásia, né, também aqui, né, do Karabakh aqui, né, e por outro lado, né, quando é no deles, então entra em cena o princípio aí da integridade dos estados, né, ambos defendidos pela ONU, né, então muito conveniente, né, aos meus inimigos, né, aquele, né, o rigor, para mim a benesse, né, sim, bem chulo, né, a adaptação, mas é mais ou menos nessa linha. Né? E aí, só para, né, a gente já ir finalizando aqui, vamos ver que temos a atuação de duas potências aqui, né? Duas potências regionais que cada vez mais têm uma expressão na geopolítica mundial, que é a Turquia e o Irã. Né? O Irã, ele tem, como nós vimos, uma minoria azéria aqui no seu território, né? E ele, na verdade, assim, ele fica numa saia justa porque ele não pode defender, né? Uma vitória do Azerbaijão aqui talvez significasse, né, um Estado muito forte aqui que pudesse levar apelos, digamos assim, nacionalistas das populações azeres aqui no território do Irã. Né? Então, o Irã, né, o atual, a Pérsia atual, né, inclusive, né, o nome deles mesmos, para eles mesmos, é Pérsia mesmo, né, Farsi, né, eles são uma potência regional, né, eles são, né, um país aí com ambições, né, bélicas, né, e de protagonismo aí no Oriente Médio, né, então país que bem politizado, né, às vezes até mais à altura, mais do que o próprio, digamos assim, aparato militar, né, o próprio poderio bélico permite, mas eles são, né, politicamente bem atuantes, né?
querem, né, inclusive, né, tem aí projetos, né, nucleares e, né, enfim, não vamos, né, entrar. Mas é um país que está também, né, temos aí curdos, temos aí azeres, né, então um país também com minorias que podem pleitear um separatismo. E aí que é o medo dele, né, um Azerbaijão forte aqui, né, que tome o controle aqui tudo e que inspire talvez a população azéria a querer, né, integrar esse Azerbaijão. Né? E aí, né, pelo princípio da autodeterminação dos povos, vale, né, a intenção do povo. Pela integridade dos estados, vale o, a determinação, né, do Estado soberano. Né? Então, o que acontece? Né? E a Turquia já, né, a Turquia já tem uma postura aí, né, claramente pró-Armênia, né, inclusive é muito do material, né, que o exército armênio, inclusive, está sendo bastante eficiente, né? Então, né, já se tem aquela suspeita que eles são armados aí pela Turquia. Né? A Turquia, a Armênia e o Irã, eles têm um interesse comum, que é não deixar os curdos terem um estado. Né? O Kurdistão aqui, né, esses verdinhos aqui, né? Então aqui seria, né, parte do Irã, parte da Turquia, um pedacinho da Armênia, né, seria um país, né, pela autodeterminação dos povos, um país chamado Kurdistão. Né? Porém, aqui, gente, nós temos um desenho, né, arbitrário, né, na verdade, como a maior parte dessas regiões, né, tal como a África, tal como, bom, em alguns, né, em outro contexto, uma parte ali do Sudeste Asiático, né, tal como a questão das Coreias, né. Então a gente tem ali um desenho de fronteiras feito mais com interesses políticos, né, e com, digamos assim, visão estratégica aí né, das potências, né. Então, o que acontece, né? Por exemplo, né, na África eles dividiram lá, né, fizeram um monte de estados e fizeram, né, amizade lá com os estados, né, mantiveram uma certa relação, digamos assim, de subordinação, não oficial, mas assim uma dependência, né? Por exemplo, a França ainda tem muita, né, muito acordo militar, muita influência, né, inclusive no conflito agora, né, no Mali, que já foi uma região, né, francesa. Né? Então, esses países, eles fizeram ali, criaram estados, né? Criaram arbitrariamente, né, estados e fronteiras, né? Desenharam o mapa, né, conforme seus interesses, sem levar em conta a população. Né? E aí o resultado é esse. Aqui nós tivemos, né, antigamente, toda essa parte aqui da Rússia, Geórgia, Armênia e Azerbaijão eram parte de um mesmo estado, que era a União Soviética. Né, que, claro, né, impunha ali com mão de força, e eles tinham uma visão assim, não nacionalista, né, que era socialista, então assim, né, todos os povos ali, né, irmãos no mesmo estado e tal, etc. Né? Então aí não tinha conflito, a força também, né, segurava eles, né? Porém, com a desintegração da União Soviética, o fim da União Soviética, né, a gente teve aí, né, conflitos como este agora aqui, né, que está, digamos assim, está mais latente aí, né, nesse final aí de 2020, né, caminhando aí já para o final do ano. Né. Aqui nós temos a influência de uma região riquíssima em petróleo, né, porém, gente, não é um fator, digamos assim, muito decisivo, né, nos conflitos aqui, digamos assim, pelo menos não, né, não é o primeiro, mas é um elemento aí, né, que vai agravar a situação, né, vai ficar, né, vai gerar, talvez, inclusive, os olhos do mundo estejam voltados para essa região justamente por causa, né, da presença de petróleo e dos gasodutos e oleodutos que passam por aqui, né, para levar aqui para a Turquia e para a Europa, né, o petróleo e gás natural do Cáucaso, né. Bom, basicamente, né, então nós temos aí, né, esse conflito com a influência, né, dessas potências aí, né? A Rússia, né, o Irã e a Turquia, a Rússia é uma grande potência, a Turquia e o Irã potências médias, mas com projetos expansionistas, né? Então isso, gente, é né, um elemento aí, né, de, digamos assim, temos bastidores, né, estratégicos aí relacionados a esse conflito local. Então, não é apenas um conflito entre os armênios, né, e os azeres, né? Não é uma pendenga de estados do Azerbaijão e Armênia apenas, né? Apenas essas coisas, né? Essas coisas primeiro que tudo, né? Porém, também é um reflexo aí, né? Ou tem consequências, impactos, né? No, digamos assim,
é no jogo político mesmo, né, no jogo geopolítico dessa região tão, né, tão conturbada, né, e tão estrategicamente importante, né, tanto pela questão do petróleo quanto por ser uma encruzilhada de culturas, né, encontramos aí, então aí nós temos um encontro do Oriente Médio, né, com o mundo eslavo, né, uma região também de passagem, né, entre grandes, né, dois grandes mares internos, né, mares mais, né, o Mar Cáspio sem saída para o oceano, o Mar Negro com apenas uma saidinha lá para um mar que liga o Egeu, que liga o Mediterrâneo, que vai para o Atlântico, né? Então são mares interiores, né? E, né? Então todos esses elementos, né? Né, o que resume então os fatores desse conflito, né, para a gente ser assim mais, né, mais objetivo, né, mais sintético, né, fazer uma, né, a presença de nacionalidades, né, diferentes, né, e, né, disputando território naturalmente, né, o desenho, né, mal feito e arbitrário das fronteiras, né, dos estados. Concordo que é uma tarefa complicada aqui, né, diante de todo esse emaranhado aí de etnias, né, fazer um desenho, né, justo aqui de estados, né, que vai agradar pelo menos a maioria, né, nessa bagunça aqui, né? Mas é um desenho mal feito, arbitrário, não leva em conta né, os desejos da população. O fator econômico estratégico do petróleo e dos gasodutos e oleodutos, né, as pipelines, né, que são né, os dutos aí que passam, né, combustível, né, petróleo ou gás, né, é um fator importante também, né? Não é assim o principal, mas é um fator importante. E diria que, sobretudo, a presença aqui das potências. A Rússia já entrou em conflito com a Geórgia, vive querendo enfraquecer a Geórgia. A Geórgia, por sua vez, fomenta o separatismo aqui, né? Em outras regiões da Rússia, né? A Chechênia, provavelmente, né? Eles apoiam, assim, não oficialmente, não matéria, né, mas talvez pelo menos eles simpatizam, né? A Turquia, ela vem buscando, né, cada vez mais ampliar sua influência no norte da África, na sua região mesmo ali, né? Então, né, aproximando-se da Armênia, uma relação dúbia ali com o Irã, né, com a Síria também, né? Não são amigos do Estado Islâmico, não são amigos também do Bashar al-Assad, né? E, né, o Irã também é, né, uma potência aí buscando ser o grande, né, assim, o grande líder, né, de países com a postura aí de um bloco aí anti-americano, anti-ocidente, né? E aí esses são os elementos aí principais aí deste conflito no Nagorno-Karabakh, né, que em português poderíamos chamar de Alto Karabakh. É uma região montanhosa, altitude elevada, e aí problema, né, para, né, a gente temos aí mais um conflito, mais um provável foco, né, nascedouro aí de refugiados, né, para agravar ainda mais essa crise, né, de refugiados que já levou ao deslocamento forçado de tantas pessoas como não se via desde a Segunda Guerra Mundial, segundo dados, né, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né, Acnur. Então, basicamente é isso, né? Esses são, né, algumas considerações sobre o conflito. Vamos ver, né, que os próximos capítulos, né, o que vai ocorrer, né, nesses próximos dias. Então, vamos acompanhando, né? Um abraço a todos e, né, estamos aí.